Nação palmeirense, Palmeiras preparando para enfrentar o Vasco da Gama em Brasília, né? Jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras podendo, né, pegar a liderança do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ter algumas mudanças, mas a expectativa do torcedor palmeirense é por essa dupla de ataque, Paulinho e Vitor Roque, né? Vitor Roque não marcou gol ainda, mas vem jogando bem, pessoal. O gol é questão de tempo, para mim ele vem jogando bem, vem fazendo uma boa partida. Palmeiras pode contar nesse jogo com a volta de Murilo, tem a recuperação de Veiga, Marcos Rocha. E o torcedor palmeirense está na expectativa de mais uma boa apresentação do Palmeiras e uma boa vitória para durante aí o meio de semana, né? Viajar para disputar a Libertadores e conseguir outra bela vitória, né? Vamos acompanhar aí a turma do canal Energia 97, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Falar aí da preparação do Palmeiras para pegar o Vasco, né? O Vasco no Rio de Janeiro. Não, é lá em Mané Garrincha. É em Mané Garrincha? Vasco vendeu. Vasco. Porque preferiu apanhar longe da torcida. Prefiro apanhar longe da torcida. Mas antes de falar disso, eu vou falar uma coisa que os bastidores aí estão pegando fogo, né? Sobre a história do Abel na seleção e uma confusão de reformações, nota daqui, nota de lá, né? Que não é bem assim e tal. E aí a tia Leila falou, né? Deu uma entrevista a tia Leila, e tia Leila falou o seguinte: se houvesse uma negociação, o presidente, né, o Edinaldo, teria ligado para mim, né, porque ela tem um contato muito bom com o presidente, né, da CBF, tem uma ligação ali, já foi, como é que é, foi representante da CBF na chefe seleção. De delegação. Isso, chefe da delegação, que ela tem uma relação muito boa com o presidente da CBF, e ela falou, caso o Abel seja convidado, com certeza eles vão ligar antes e falar comigo. E pelo lado do Abel, disse nos bastidores que o Abel só iria para a seleção brasileira caso a tia Leila aceitasse liberar, né? Então, que ela fosse comunicada e chegasse a ele ia conversar com ela e ela liberasse. Lembrando que o Abel tem contrato com o Palmeiras até o fim do ano. E ela falou também que o Palmeiras está se preparando aí, está na iminência, né, de participar do Mundial, e que o Abel está dentro desses planos, né? A comissão técnica está focado nisso, né? Talvez não sairia assim. E que ela tem intenção de renovar o contrato do Abel até o outro ano, né? Mais um ano de contrato. Até 2027. Até quando ela encerra. A eleição dela. É quando encerra. Então, depois não pode ser. Então essa história aí tá rolando. Realmente dizem que um dos nomes, só que, por exemplo, dizem que dentro da CBF existe uma negociação ainda em vigência com o Ancelotti, que diz que ele resolveu escutar a CBF de novo, mas... o JJ também foi mandado embora. Né? Eu acho que, Motinha, o que pega é o seguinte, o empresário do Abel, ele é um cara que talvez estaria disposto até a ouvir o que a CBF tem para oferecer. Tudo bem, ali é uma coisa que cada um tem direito de ouvir, profissional. O Edinaldo vai te ligar, você vai desligar o telefone na cara do cara. Então, ele nunca pode falar não, né? Então acho que ele ouvir lá o que ele quer, eu acho dificilmente que o Abel vai. Né? Ele já deu vários indícios de que acho que tem que ser um treinador mesmo brasileiro, mas eu acho que hoje, se for colocar, vamos colocar assim por plano, né? O plano A é o Ancelotti, acho que o plano B é o JJ e o Abel ele corre por terceiro ali. Eu acho que o a Leila já fez pro Abel, né? Muitas coisas, entregou elenco para ele, né? Faz tudo que o homem pede lá. Eu acho difícil ele sair. O Abel ele parece ter um cara que tem quando ele tá trabalhando, ele tem uma conexão diferente com as pessoas, uma gratidão, embora eu sei que gratidão quase não existe por aí. Mas ele parece ser diferenciado nesse aspecto aí. Então eu acho mesmo que sem gratidão tem o contrato, né? Exatamente. Então, até aí o Palmeiras liberar ele é outra história, né? Apesar que a gente nunca viu na história do Brasil um técnico ser convidado para a seleção e negar porque vai ficar num time, né? Só teve um, que eu acho que foi o Muricy, né? Que aí deu aquela treta lá, não quis ir pra seleção. O Muricy falou que tinha que esperar o contrato terminar. Né? Exatamente, foi o que bateu. E aí, inclusive, dizem nos bastidores também, viu, Dudu? Que o Abel só ia fazer questão de largar o Palmeiras agora caso a seleção portuguesa o procurasse. Sim. Pela seleção portuguesa ele largaria. Diz que nos bastidores que a ideia dele seria daí é um convite do país dele, né? Aí é uma coisa que realmente pode balançar, segurar, né? Aí porque é um cara que sai do país dele, venceu fora e aí com certeza né? aí é uma coisa que pode balançar.
dá. Então mesmo porque mas não vai acontecer, não vai. Também acho que não. Não vai acontecer. Motinha, como você vai falar do... Vou falar outra coisa aqui do Palmeiras importante. O Palmeiras está atrás de um goleiro reserva, né? Lembrando que o Lomba vai ficar até o final do ano, né? O Lomba, ele tem uma proposta, ele tem um contrato até o final do ano, ele tem uma proposta do Fluminense. O Lomba, ele é carioca, então eu acho Queria que... acabar Seu Bento, lá. vamos fazer... Vai atrás do Carlos. Não, então, exato. Agora vamos lá. Agora o nome que o Palmeiras está atrás é o reserva do Grêmio. Não. Chama Gabriel Grando. Eu tô falando que ele tá atrás. Sim. Ele é um goleiro grande. Vamos fazer uma aqui. Nós temos que fazer aqui um lobby pra chegar nos caras. Quem é? É o do que era do Corinthians, era que saiu, os caras tão putos com ele vem pro Palmeiras. Meu Deus do céu, ia ser lindo. Carlos Miguel. Esse. Carlos Miguel. E é goleirão, é bom. Goleiraço, então, não deve ter uma multa pega tão o cara alta. lá, não é alto, traz o cara. Também bem que for, nós paga lá. O Palmeiras, ele sondou novo. esse goleiro é reserva do Volpe, né? O Gabriel Grando tem 25 anos, sabe, goleiro? 25 anos. Mas o contrato dele vai até dezembro de 26. Então, a partir do meio do ano, ele pode assinar com o Palmeiras, vir de graça. O do ano que vem, né? Quem? A partir do ano que vem. O Grando? O Palmeiras... O Grêmio não tá muito afim de liberar. Não quer liberar ele, só que diz que o staff dele tá meio puto da vida. Porque é ruim, né? Ele era titular, ele era titular e o Volpe veio tomar o lugar dele. Entendeu? Trouxeram o Volpe, hein? E o Volpe. Para ser reserva do Volpe é porque tá mal, velho. Então. E ele tá meio... e dizem que ele tá meio puto, né? Porque os caras não iam trazer o Volpe e colocar ele de reserva, né? Pô, trouxe o Volpe, tem que pagar e colocar o cara como titular. Então diz que esse moleque aí, o staff dele não gostaram muito da ideia. E aí que essa sondagem do Palmeiras teria aí balançado o moleque. Então, 25 anos, né? Balança, porque é o seguinte, né? Mas Carlos Miguel seria um excelente nome, né? Quer dizer, isso aí precisa se concretizar, né? Tem esse goleiro reserva aí do Grêmio, que também que é um bom goleiro, já vi ele pegando. Mas sem sombra de dúvida, Carlos Miguel, eu acho que é outro nível, pessoal. É outro nível, né? Acho que era para deixar os corintianos, é para deixar os corintianos aí com a cabeça inchada, né? O Palmeiras tem que começar a pensar assim numa sucessão do Everton. O Everton acho que tem 37, 38. O pessoal já tá gostando. Carlos Miguel. Pegador de pena. E eu vou falar aqui agora. Vai chegar lá. Vamos lá. Vai chegar lá. Vai chegar lá, você tentou. Vai atrás do Carlos Miguel. Vai lá, pega o cara. Pega o cara, traz o cara. Goleiraço. Ele foi dos galinha. Dane-se. Foi pouco tempo. Não deu tempo. E os caras tão putos com ele. Ele jorrou aí é melhor ainda. Aí ele vem pra cá, fecha o gol com os caras ficam mais puta. Mas que mágoa é essa, Domênico? Legal. Ô, Pedrinho, você imagina os caras ficar putos. O cara já saiu daqui. Ele vai ser o goleiro. Ele tem 26 ainda, né? 26 ou 27 é novo. Ele vai ser o goleiro que vai substituir o Mas os caras jogaram uma zica nele, hein, velho? Aí, zica, vem pra cá pra você ver. Aqui a nossa... Nossa água é diferente. É diferente. A água do CT lá é diferente. Vestiu a camisa verde de goleiro. É água verde cheia de músculo. Ele vira o Hulk. Vira. É verdade. Vira. Tem mais. Vamos lá. E aí, pode ter novidades contra o Vasco, né? Que é o Mike e o Rafael Veiga, né? Treinaram o chat do meu lado de novo. O chat tudo do meu lado. Não, o chat tá sempre do teu lado, Carlos Miguel. O chat tá sendo impressionante. Todo Carlos Miguel. Muito obrigado, chefe. Muito obrigado. O chat hoje do meu lado de novo. Olha lá, Carlos Miguel no Verdão seria muito divertido. Lógico sim. Divertido. Porque dinheiro nós tem. A gente vai lá e traz o cara. Traz o Carlos Miguel, esse Grando fiquei de reserva, sei lá. Pô, o moleque vai sair de reserva do Grêmio pra vir ser reserva. Mas pera, reserva no Palmeiras é um opa. Aí também é verdade. Ô, Motinha. No São Paulo também, esse moleque, o nome do Carlos Miguel foi muito falado, viu? Na época. Só que vocês não têm quais, né? Exatamente. Todo mundo no chat apoiando essa ideia. Todo mundo odeia o Cris. Então eu tô vendo outro chat. Eu tô vendo outro chat. Tá aí, ninguém apoiando. Então leia aí que tá na cara do chat lá. Dodô, tô com você, apoia a sua ideia. KKK. Aqui, ó. Carlos Miguel é cabecinha. Jogador problema, não tem o perfil do Abel. Você achou um? Probleminha. Tudo do meu lado. Que problema? Você pediu pro eu ali. O cara não tem Dodô pra presidente. Problema. O problema é ter frangueiro, velho. Não é ter goleiro ruim. Isso é problema. Mas é o seguinte, Dodô. Tô com o Dodô lá. Tá todo
mudo. Ô, chefinho. Fala, chefinho. Então, quem não viajou e tá em fase final é o Marcos Rocha e ele, hein? Quem? Bruno Rodrigues em fase já de transição. Transição, Bruno Rodrigues que... Quanto tempo já? Já, 1 ano e meio. Meu Deus. Um ano e meio, porque ele machucou na hora que ele tava voltando. Janeiro. Machucou de novo. Qual a lesão? Janeiro, aí ele não jogou o ano inteiro e agora tá virando maio. Tá virando mais. Então Cadê um ano e 5? Imagina que tristeza pro cara, velho. Deve estar sendo relacionado aí nos próximos jogos. Vamos ver o time, Motinho. O Palmeiras tem depois São 9 jogos nesse mês. 9 jogos. Tem que pensar, né? Tem que pensar bem Então quem vai vamos colocar, ver né? quem ele vai colocar. O Vasco não precisa de tanta força assim pra ganhar, com todo respeito. Né? E depois seu Bento, Palmeiras viaja. Tem um superchat aqui do Lennon. Lennon. John Lennon? Pode ser. Imagine. Traga o Carlos Miguel ou Michael Michael do Atlético Paranaense. É bom? Eu não conheço. Eu não hein? conheço. Micael. Porque escreve... É o goleiro da seleção sub-20. E é Não bom? conheço, eu não conheço. É bom? Conhece É bom, mas novo. Pitino conhece. Mas é bom. É bom. Ele conhece todos os moleques. E é o seguinte, hein? Ó, praga de palmeirense. Dudu. Pega, hein? Chupa, Dudu. Ué, chupa por quê? Era o teu ídolo? É isso aí. Não tava na seleção de todos os mas tempos? Não vai falar assim do bebê, Tirei. não, que o bebê tirou. Ele já Tirei. tirou lá quando ele aprontou. tirou. Quando aprontou, advogado? Mas ele pode tirar ou não pode? É Presta advogado? atenção que eu ia te falar aqui, ó, pra você, Dudu. Sei que os caras aí ouvem os seus bate-pau, ouvem o programa. Bate-pau? É o seguinte, você tinha puxa-saco. tudo aqui. Tinha Você tudo. tinha idolatria, você tinha tudo aqui. Você tinha o maior salário do Brasil. Aí você quis lá ir pro Cruzeiro, e o tempo mostrou. Mais uma vez tem que... eu sei que tem hora que falar besteira, mas tem que dar razão pra Leila. Mais uma vez ela estava certa do que ela falou de você. Ó o que você fez lá no Cruzeiro e tá sendo escorraçado novamente saindo de lá. E deve jogar no Galo. Vai jogar lá Não, com escorraçado. E o mas mais com engraçado- 27 milhões, hein? Não, é 16 O mais milhões. engraçado, Bentão. Que ele já ganhou de salário e bônus quando ele chegou lá. Os caras estão calculando que ele vai Ele ia ganhar dar uma rescisão, né? nessa história toda. Ele vai faturar 27 milhões em 4 meses. Ele vai pegar, então, deve fazer Mas um vai pra acordo em onde também? 16 Pro Atlético milhões. Mineiro. Ele vai para o Atlético Mineiro. Já tá as conversas estão adiantadas para ir para o e Atlético qual vai ser o Mineiro. gramado do Atlético? Então, isso que eu ia falar. Você não veio falar, encheu a boca pra falar do sintético. Agora você vai jogar lá no sintético. Nossa, é verdade, hein? Hein, e aí, como é que faz? Tinha Mimizento do cacete. Tinha esquecido disso. Ô, Dodô, ele até apagou a publicação que criticava o gramado sintético, apagou, de vários jogadores. Ele até apagou. O mundo capota, né? cara? O mundo, rapaz, é uma roda gigante. O mundo É gira. isso aí, chefinho. Então, Então tá bom. domingo é nós, estaremos Vocês. aqui. Vamos que vamos. Tá bom. Muito bem, é isso, Vocês. né? Então tá bom. Vocês. Nação palmeirense, tem a mídia discutindo o Palmeiras aí para enfrentar o Vasco da Gama com algumas novidades, né? Podendo ter a volta de Veiga, né? Muitos torcedores, como eu falei, tá na expectativa aí de Paulinho e Vitor Roque jogar junto, né? Então, estão nessa expectativa de Abel Ferreira fazer esse teste, né? Para mim seria uma boa, né? Tem Veiga voltando, tem Murilo que pode voltar. E também surgindo as informações aí que Lomba negociando com o Fluminense e o Palmeiras atrás de um possível substituto, né? Se falou no goleiro do Grêmio, né? Goleiro reserva do Grêmio, já foi titular. Não estou lembrado o nome dele, Grandes, alguma coisa assim. Mas os torcedores sugeriram aí Carlos Miguel, pessoal. Pois é, aquele Carlos Miguel que era do Corinthians, vocês não estão lembrados? Claro que os torcedores estão lembrados, né? Carlos Miguel, que era do Corinthians. Torcedores corintianos diziam que Carlos Miguel era substituto de Cássio, que ia fazer grande história. Ele não pegou 10 jogos, foi para Inglaterra, deixando os Gambá segurando o vela, né? Os torcedores ficaram revoltados, ficaram indignados. E os torcedores do Palmeiras estão sugerindo esse nome aí para o Palmeiras ir no mercado, né? Quem sabe fazer uma contratação. Para mim seria uma ótima, né? Não vive um bom momento lá, né? Reserva. Então, sem sombra de dúvida, talvez se o Palmeiras quiser, não vai ter dificuldade, né? É um goleiro que é jovem, né? Eu acho que ele tem que entrar entre seus 25 a 26 anos. É um goleiro promissor, se falava dele numa seleção brasileira. Então, sem sombra de dúvida, é um substituto à altura de Everton, né?
É um cara alto, um cara que sabe jogar com os pés, um cara pegador de pênalti, né? Seria uma boa, né? É uma boa ideia, né? É uma boa ideia aí de Dodô, da turma, né? Sem sombra de dúvida. E outra coisa, os torcedores corintianos iam ficar revoltadíssimos, né? Pode ter certeza, né? Mas é isso, o Palmeiras se preparando para enfrentar o Vasco. Se vencer, o Flamengo empatar ou perder, o Palmeiras pode assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse que o Palmeiras tem é o melhor aproveitamento fora de casa. Claro, é um campo neutro, né? O Vasco vendeu seu mando de campo. Mas o Palmeiras hoje tem um melhor desempenho fora de casa entre todos os times da Série A, né? Então, sem sombra de dúvida, vai para lá, apesar de ser um campo neutro, mas o Palmeiras joga fora, né? Para mim, é favorito. Dudu. Quem não tá lembrado de Dudu aqui, né? Aquele embrolho todo, Dudu, Leila, Palmeiras, né? Pessoal, Dudu é ídolo, fez sua história no Palmeiras, mas para mim, no final da carreira, ele pisou na bola. Pisou na bola, quis voltar atrás, Leila não aceitou. Depois começou a aparecer as críticas para Leila, mas tá aí. É como o pessoal mesmo, seu Bento, né, falou aí, né? Hoje nós estamos dando razão a Leila Pereira, né? Hoje a gente tá percebendo que ela estava certa, né? E o pior, como todo mundo sabe, Dudu foi um que fez a frente aí, puxando a carruagem, criticando a grama sintética e tá acertando com um clube que vai ter grama sintética no seu estádio, né? Agora aí fica difícil de entender. Você só defende uma causa se você estiver jogando naquele clube. Se você não tiver, você não defende. Pessoal, é como o seu Bento falou aí, o mundo não gira, o mundo capota, né? E a gente tá vendo que realmente a Leila Pereira estava certa, né? Fazer o quê, né? O mundo do futebol, né? O mundo do futebol tem dessas, principalmente aqui no Brasil, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. O que é que você acha aí da ideia? Carlos Miguel no Palmeiras. Deixa aí nos comentários. Se inscreva no canal Porco News. E até a próxima, pessoal.